উদাত্ত উদাত্ত শরীর অনেক রস দিয়ে আমরা সপ্তসারে কীর্তন করছি। ঠিক তদ্রুপ আমাদের জীবনটা ওইভাবে চলছে। Então a nossa vida é assim. সামান্য একটু কোথাও যদি শরীরের মধ্যে ধাক্কা লাগে তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন একটা কঙ্কর বা পাথর যদি Se qualquer coisa acontece, nosso corpo pode ser destruído. এইটা কাজটা যেমন Assim como um harmônio de vidro que vai ser, que se for derrubado pode ser quebrado em 1000 pedaços. A nossa vida é assim. Só por uma pequena batida ele pode ser quebrado. Então essa vida humana é muito, muito rara. E ele é destruível, né? Pode ser destruído. Então a gente vai do nascimento para a velhice, da velhice para as doenças, depois para a morte. Esse é o ciclo de nascimentos e mortes. Quantos tempos passam? 60 anos, 70 anos, 80 anos. Alô? Então, alguns dias antes, alguns dias a gente tinha nascido e agora a gente quase não conhece mais reconhecer. Porque o tempo passa. Caleira sagrada, que ela lhe devassa, que roubei o pai. Essa vida é muito instável, temporável. Então o oceano da morte é direcionado pelo tempo. Nos levando até a morte. Certa vez havia um devoto que estava viajando para Jagannatha Puri, de Mathura para Jagannatha Puri, para Nilachala Gaudiya Math. Era no dia de Ekadasi. O oceano. Ele foi mergulhar no oceano. Se banhando no oceano. A gente não sabe para onde ele foi. Alguns dias depois, o corpo dele estava todo cortado. O corpo dele tinha a metade do o corpo dele assim todo comido nas margens do oceano. Então a gente está indo para o oceano da morte. Shri Radha Krishna Pada Kamale Ke Mone Lomi Sharama Sharana. Nessa canção isso está sendo dito. Os dias que passaram não vão voltar. A vida, ela continua caminhando. Isso é uma experiência prática. A gente pode ver isso. Mas nós estamos tão amarrados nas nossas ilusões, no apego, vendo isso dia a dia. Nossa vida está passando 60 anos, 70 anos, 80 anos. A gente está indo em direção à morte. Mas, mesmo assim, a gente não aprendeu a nossa lição ainda. Uma pessoa diz: Bhaktivinoda Thakur ele diz:
Eu vim para esse mundo. করে গেলাম O que é que eu fiz? আর কার জন্যই বা করলাম একটু চিন্তা যদি করেন E qual vai ser o resultado que eu vou conseguir? Muitas preocupações, ansiedade. Se eu tivesse um pouco de conhecimento e renúncia, mas enquanto eu não alcançar isso, ভক্তি রাজ্যতে প্রবেশ করতে পারবো então eu não vou poder adentrar o reino do serviço devocional. Então, o Srimad Bhagavatam, do primeiro canto até o nono canto, eles falam sobre Sambandha Gyana. Do 10º até o 12º, fala sobre Abhideya Tattva, o processo de praticar o serviço devocional. Então, existe Sambandha, Abhideya e Prayojana Tattva. Essas três conclusões filosóficas, a primeira é, do primeiro ao nono canto, é Sambandha Gyana, desenvolver o nosso relacionamento, o conhecimento do nosso relacionamento com Krishna. Do 10º canto até o 12º, é descrito Abhideya. Abhideya quer dizer Bhakti. O processo pelo qual a gente pode alcançar o Senhor. E o 13º canto, এগুলো আমাদের প্রয়োজন নয় এমনকি স্বর্গ আদি সুখ আমাদের প্রয়োজনীয়তা এমনকি ধর্ম অর্থ কাম então desculpa. Então o 11º canto e 12º falam sobre Abhideya e o 10º capítulo fala sobre Prayojana, perdão. Então o que é Prayojana? Nossa meta não é alcançar liberação, salvação, mas é Krishna Prema, Krishna Sambandha e Prema Prayojana. No Chaitanya Charitamrita isso é dito. Então a gente deve estabelecer o nosso relacionamento com Krishna e a nossa meta Prayojana é como alcançar Krishna Prema. Esse amor transcendental pelo Senhor Krishna. Só para esclarecer, então, do primeiro canto ao nono é Sambandha, o 11º e o 12º falam sobre Abhideya e o 10º é sobre Prayojana. Então a gente nasce, mas depois de um tempo a nossa infância ela vai embora, nossa juventude é elevada, tentando desfrutar e conseguir dinheiro. Esse verso de Shankaracharya diz: essa é a vida, assim é a vida. Essa é a descrição da condição da nossa vida. A gente não pode adentrar o reino de Bhakti. Então, qual o sentido da vida? A gente deve saber. Os animais não têm essa consideração. Eles não podem pensar nessas coisas. Os animais, eles não se importam com isso. Mas nós somos seres humanos, nossa forma humana de vida, nossa vida humana. Só com essa forma humana de vida que a gente pode considerar esses pontos. E assim a gente vai poder ter alguma realização, autorrealização. Autorrealização é a melhor realização. Então, repetidas vezes, as grandes personalidades sabem a natureza transcendental
E eles nos direcionam a desenvolver um relacionamento com Krishna. Eles nos dizem, nos ensinam o que a gente quer por praticar o serviço devocional ao Senhor. Esse prema, esse amor transcendental que começa em Shraddha, vai até a Shakti. Depois Rati, Bhava e Prema. E depois de Prema, acima de Prema, tem Sneha, Mana, Pranay, Raga, Anuraga, Bhava, Mahabhava, Rura, Ariruddha, Mohan, Madan, Madanakya, Mahabhava. Esses são ensinamentos do reino transcendental. A gente sabe sobre essa ciência material. Nós também esse amor não é desse mundo. O que é o amor desse prêmio? O que é o amor desse mundo? É um amor grosseiro. Esse amor, ele vai de um objeto a outro. Por isso que Gurudev escreveu. The way of love. Shri Gurudev Narayana Goswami Maharaj escreveu esse livro. Ele queria que eu falasse sobre Brahma Gita. Eu tenho um desejo, mas a gente precisa saber sobre o amor desse mundo material primeiro, estabelecer uma plataforma. Senão não é possível falar sobre o amor transcendental. Se você for arranjar um teatro, uma dança, o palco tem que estar pronto, né? Primeiro o palco tem que estar bem firme. Tem esse verso em Bengali. Só vai ver falha se você não souber, não entender sobre o assunto. Se a plataforma não estiver, se o palco não estiver estabelecido, é um provérbio bengali. Nós estamos falando sobre o amor desse mundo material. A gente precisa saber o que é isso. Um príncipe de 25 anos sentado no trono, ele se casou com uma princesa muito bela. Na noite do casamento, Sohagarat. Is the name of the night of the wedding, the first night. Sohagarat é o nome da primeira noite que marido e mulher passam juntos. The king said to the queen,
O rei disse para a rainha: Raja, তুমি হলেন You are. eu sou o rei, você é a rainha agora. কিন্তু আজ তোমাকে আমি একটা সুন্দর একটা I উপহার want to দিতে give চাই you one beautiful gift. Mas eu quero te dar um presente muito belo. Assim como Sita, ele disse: eu quero te dar um presente muito belo. Sita Devi disse: que presente você quer me dar? Ekapatni Vratadari. Ekapatni Vratadari. Ó, Sita, na minha dinastia Promise to only have one. de Ayodhya, todos os reis podem se casar com várias mulheres. Até o meu pai fez isso. Meu pai teve muitas rainhas. Então, isso é um kata da Treta Yuga. Isso acontecia nessa era. Mas Bhagavan Ramachandra, ele disse: recite, I take this promise, this eu estou fazendo esse voto, essa promessa, from you. I will not accept. que além de você eu não vou aceitar nenhuma outra esposa. Vratadhari. Ele não vai aceitar nenhuma outra além de Sita. Não vai se casar com mais ninguém. Meu pai teve 360 esposas. E as três proeminentes eram Kaushalya, Kaikeyi e Sumitra. Mas Ramachandra disse: ó, Sita, eu vou te dar esse presente, que é Ekapatni Vratadhari, esse voto de só me casar com você e não aceitar mais ninguém. Only accept you as my wife and this Só vou aceitar você como minha esposa. other. Ninguém mais. Only you. Somente você. I may give up my life, but Posso abandonar minha vida, mas eu não vou abandonar as minhas promessas, os meus votos. right to the end of his life, he kept his Até o final da sua vida, ele manteve esse voto. beautiful pastimes of the Então, os passatempos do Ramayana são muito belos. when he sent to Yagya, Vashishta Quando o Vaishista sugeriu para ele fazer um Jagya, to Valmiki's ashram, Sita, ela tinha ido para o ashram de Valmiki. Vashishta said, "You marry again." Vaishista disse: você tem que se casar. Novamente, Ramachandra disse: não, não posso. But because at the end of the Yagya, Mas no final do Jagya, do sacrifício de fogo, tem essa cerimônia chamada Purnahati, que é a conclusão do Jagya. E sem esposa você não pode completar essa parte. O Jagya não pode ser completamente realizado. Ele não pode ser concluído. Vaishista Rishi falou: você não tem qualificação, você não é qualificado para fazer o Jagya, então. O Ramachandra falou: por favor, arranje alguma solução. without marrying, Sem se casar. how can I Como eu posso concluir, realizar a cerimônia final do sacrifício de fogo? then he Então, o que ele fez? Uma deidade de Sita dourada, de ouro, e instalou essa deidade. life into Pran Pratishtha. Fez, estabeleceu ela por meio de Prana Pratishta, que é trazer prana, o ar vital. In the Ramayana, this E assim ele foi capaz de concluir o sacrifício de fogo. Já leram o Ramayana? Vocês devem ler o Ramayana. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Ramachandra nunca aceitou nenhuma outra esposa. for this reason, Então, esse foi o melhor presente que o Sr. Ramachandra deu para Sita. E nesse passatempo, Bharti Hari Raja, o rei Bharti Hari Raja, parece que esse é o nome dele, ele diz: eu quero te dar esse presente. Qual presente? this very beautiful, precious, valuable necklace. Quero te dar esse colar muito valioso. Esse colar This is symbol. é o símbolo do nosso amor, do meu amor por você. Is a symbol. Esse colar é o símbolo do nosso amor e afeição. You look after it very carefully. Cuide cuidadosamente. E a rainha disse: ó meu rei, I will keep it very safe. eu vou manter ele a salvo. Saying this, Dizendo isso, muitos anos, talvez 15, 20 anos se passaram.
15 anos. एक दिन राजा भर्तृहरि Certo dia, o Raja, o rei Bhartihari, assembly, royal assembly, और एक na sua assembleia, नर्तकी one very beautiful dancer apareceu uma dançarina muito bela e começou a dançar. became very pleased, O rei ficou muito satisfeito उस नर्तकी को कुछ एक उपहार दिया gave this something. e aí ele deu um presente नर्तकी मणि para a dançarina. गिफ्ट दिया बहुत सुंदर Aí a dançarina King has तो given मुझे भी कुछ भी pensou assim: nossa, o rei me deu esse presente incrível para Tigrinati. देना आती देना चाहिए E aí ela pensou assim: eu tenho que retribuir com alguma coisa. भर्तृहरि जी जो है Então o que que a dançarina fez? सोने के हार one golden necklace. Ela deu um colar de ouro para ele. राजा भर्तृहरि O rei Bhartihari अपने हाथ olhou aquele colar na própria mão, nas suas próprias mãos. देख कर उसको देखने Olhando aquilo, देखा गया उस हार के नीचे स्वयं राजा ele viu que na parte de baixo do colar Signed that estava a assinatura do próprio rei. और उनकी विवाह की and the date Date. of his marriage. E a data do seu casamento. उसको देख करके राजा Seeing भर्तृहरि this, Raja Bhatta Vendo isso, o rei Bhartihari, ele ficou impressionado and said, e disse, and the dancer की तरफ ऐसे देखा looked at the dancer. ele olhou para a dançarina assim, com os olhos arregalados, e ela começou a tremer. Ficou nervosa, pensando: o que eu fiz pro rei? To the king, is he not pleased? Será que o rei não está feliz com isso? और वो Her body started. Será que eu fiz algo de errado? O corpo dela começou a tremer. की दंड दे Maybe the king will E ela pensou: talvez o rei vai me castigar, vai me punir. महाराजा Bharti Hari. कहने लगे The king said, E aí o rei "हे disse: नर्तकी तुम बताओ ei, dançarina, me diga, कहाँ से मिला de onde veio esse colar? Quem te deu esse colar? Me diga a verdade. वो डरते हुए कहने लगी महाराज E ela falou, and she said, com medo, ela falou assim: Maharaj, आपके जो मंत्री o seu ministro, मेरे पास came एक दिन to dia veio até mim और मुझे ये and gave me this, e ele me deu this necklace. मैं इसके este colar. I did not Eu não entendi. और मैंने सोचा आज आपकी ये दान and I was thinking I would E aí eu estava pensando: eu vou dar esse colar hoje para você. E aí o rei Bhartihari इसमें तुम मत बताओ don't disse: não conte isso para ninguém. जाओ यहीं से निकल जाओ go Vai embora daqui agora. बिल्कुल E a dançarina saiu correndo. from that assembly. फिर राजा ने क्या की Then E aí depois, o que, que o rei मंत्री fez? को बुलाया एकांत Chamou o ministro मंत्री num local privado. बताओ E aí ele perguntou para o ministro: तुम एक me diga, हार जो है did you क्या नौटी को तुमने कभी दिया give você deu um colar ठीक से बोलो para aquela dançarina? Me fale a verdade agora, não minta. नहीं तो मैं तुम्हारे में काम दंड दूंगा I would sentence you to मंत्री Eu vou sentenciar você à morte se você não me responder. मैं एक दिन E aí o ministro disse: ó, Maharaj, um dia महारानी के साथ मिली eu me encontrei com a sua rainha, a esposa, e ela me deu esse colar. E foi esse colar que eu dei para a dançarina. Tá bom, vai embora daqui. किसी को बोलो मत E não conte nada para ninguém. हैं? और इधर महाराज थोड़ी समय एक Pouco depois disso, num local bem escondido, privado, assim, महारानी को बुलाया particular, o rei mandou chamar a rainha. A rainha chegou, ela veio. अनेकों प्रकार जो है भाव भाव प्रकाश करते हुए सोचने लगे आज महाराज मेरे साथ कोई विशेष कहीं please Cheia de sentimentos, pensando que o rei estava satisfeito com ela, इस राज्य में आक्रमण करना है कि नहीं है que o rei queria celebrar alguma coisa com ela e compartilhar alguma coisa. was very important वंशियों के साथ जो है रानियों के साथ जो है shares with सलाह भी the कर queen. Porque o rei compartilha essas coisas com a rainha, né? Discute और उसमें sobre assuntos diferentes. होते थे विदेशी महिलाएं At that time, the queens were very learned. Naquela época, as rainhas eram todas eruditas, peritas. Não eram mulheres comuns. Elas eram peritas em vários assuntos. धर्म शिक्षा से लेकर के From
fighting in the battle. Desde lutar no campo de batalha a todos os tipos de outras artes e habilidades. You know the Queen of Jansi. Vocês já ouviram falar da rainha de Jansi? तो वो महारानी सोचने लगे महाराज हमारे साथ कोई The ऐसे Queen was thinking विशेष Mas aquela rainha estava pensando, ó rei, very special. tem algo muito especial para me dizer ou para me mostrar hoje. Ele me chamou nesse local completamente privado. That next to the king Então ela sentou perto do rei. आसन भी दे and gave her a seat. साथ Sat her करते down. करते O rei deu um assento para ela e começou a conversar. Maharaj Bhartihari कहने लगे As देखो the queen, perguntou para a rainha, 15 साल पहले 15 years before, 15 anos atrás, हम लोग के विवाह हुई on the occasion of nós, do you remember? no dia do nosso casamento, você lembra do dia do nosso casamento? Você lembra? Claro, todos se lembram do dia do seu casamento, तारीख और विवाह की तारीख कोई o dia do seu nascimento. Don't they remember? बोला हाँ जी Haji, Haji, अच्छा बताओ उस समय आपको मैंने एक सुंदर जो उपहार दिया था बोले हाँ जी I gave you a very beautiful gift. eu te dei um belo presente no dia do casamento, não te dei? Sim, claro, você me deu, eu lembro. E aí o rei disse, महाराज आप तो बोले वो हार mas o que eu falei quando eu te dei? Ah, você falou, Maharaj, isso é o símbolo do nosso amor. बोले उस हार को तुमने ठीक से रखा ना Did you keep that? Você manteve, esse colar tá salvo? Very soon. E ela falou, claro, eu tô guardando ele com muito cuidado. My dear queen, E aí o rei disse, ó minha querida rainha, por favor, yes, since me mostre esse colar. Faz 15 anos que eu vi esse colar. Estou sentindo o desejo de ver esse colar que é o símbolo do nosso amor. Pronto. hearing this, Escutando isso, रानी जी के पास a rainha, ऊपर हो गया सब her eyes turned inside out. os olhos dela viraram de cabeça para baixo, assim. The अपने queen आप को still छुपाने के लिए to save herself. A rainha pensou o que fazer para se salvar, né? एक विशेष Aí ela falou assim, Ah, hoje tem um festival, um encontro, uma celebração muito especial. and I will show you the Então amanhã eu mostro pra você. महाराज Mas o Maharaj, o rei, बोले नहीं वो मैं ele disse, não, I want to see it. eu quero ver. क्या बोलते हैं O rei disse, English man. हाँ? वो क्या बोलते हैं अपने को Zid, जीद करते हैं stubbornness. Stubbornness. então o rei estava ali agora muito teimoso. King's stubbornness. Tipo, में 3 स्टावर्स के बारे existem 3 tipos de teimosias nesse mundo. मैं किसी निंदा नहीं करती हूँ बात प्रैक्टिकल Não sou eu que estou criticando, não, isso é a verdade. Balhat, Stubbornness, बाल हट Balhat, child. quer dizer a teimosia da criança. जो चाहते हैं वो नहीं तो रोएगी Child will want A criança vai querer cry if it does not get it. aquilo que, se a criança não conseguir o que ela quer, ela começa a chorar. O segundo tipo de teimosia é a do rei, हट माने Rajhat. सब नहीं राजभट राजा के और एक होता है इसके बारे में बोलूं कि नहीं बोलूं Stri. Será que eu falo ou não? A última é a teimosia das mulheres. उसको मानना है Wife A esposa, says you have, o que quer que ela fale, ela vai ter que acontecer. she will not let Senão, ela não vai deixar você em paz. É por isso que o Shastra diz que existem a teimosia do bebê, da criança, a segunda é do rei e a terceira é das mulheres. राजा जो संकल्प कर लिया Então, ou seja, o que o rei promete, ou o que ele fala que vai fazer, o que vai acontecer, não importa o que aconteça, aquilo vai ter que se realizar. ये वास्तव सत्य है राजभट राजा भर्तृहरि Então, o rei Bhartihari, que estava ali, teimoso, firme com as suas palavras, ele disse, me mostra aquele colar agora, aquele colar que eu te dei no dia do nosso casamento como um símbolo do nosso amor. Maharani falou assim, eu guardei, ele está guardado a salvo, amanhã eu te mostro, você não confia em mim, agora eu tenho que ir. शैली की कोई विशेष Eu tenho uma celebração especial hoje com as minhas amigas. महाराज बोले Maharaj falou, não, दिखाओ कहाँ
Eu quero ver. Repetidas vezes, ele insistiu. फिरोजी में तिजोरी है तो ना तिजोरी अलमारी में E aí tinha um cofre no quarto. उसके चाबी का नहीं मिल रहा She's making E aí ela começou a fingir que ela não estava achando a chave. she's दूध being, मानी को ले she's दिखा trying to Ela estava tentando, बोले मुझे चाबी नहीं मिल रहा tipo, atrasar os fatos, né? Que ela não tem o colar. Ela tá dizendo, Maharaj, eu sou sua rainha, você não confia em mim. Não tô encontrando a chave. नहीं मिल रहा है काल आपके कौन कर Não tô encontrando a chave. Amanhã eu vou encontrar e eu te mostro. बोला ये E aí o Maharaj falou, olha aqui a chave, toma. look, the king said. There's बोला Abriu o cadeado. और फिर 10-15 मिनट showing the same. E aí ela ficou ali, ó, 10 ou 15 minutos क्या बोला है Another, हिडन in another secret compartment. procurando ali, porque tinha um compartimento secreto dentro do cofre तो डेकर भी जल्दी से para proteger, assim, Thieves and backers could not find que até os ladrões não vão encontrar esse compartimento secreto. Então ela começou a fingir que estava olhando ali, sem encontrar nada. Passaram assim 10 ou 15 minutos. आज नहीं मिल रहे E aí a rainha disse, ó, não tô conseguindo encontrar hoje, não tô conseguindo encontrar hoje. बहुत कष्ट Amanhã eu encontro. E aí o rei fala, não. नंबर ताला होता है to put in the Você tem que colocar a combinação ali, a senha para conseguir abrir. तो अंदर तो है ही and she opened it. E aí ela abriu e não tinha nada dentro do compartimento secreto. E aí ela começou a chorar. Pretending to cry. Maharaj, começou a fingir que estava chorando. Oh, Maharaj, शादी तारी बना talvez alguém Maybe somebody duplicated महाराज बन का tenha feito uma cópia da chave e tenha roubado o colar. ताला है तो E aí o rei falou assim, só você tem a chave, só você sabe a combinação do compartimento secreto. अब वो महाराजा ने क्या बोले E aí o Maharaj falou, não é esse o colar, é esse aqui, ó. वही जो हार दिखाया Aí ele mesmo mostrou, aí ela, ha, 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 ha. Ela começou a chorar ताला बना ली e começou a falar, alguém fez uma cópia do cofre, como é que esse colar foi chegar até você? E ela começou a chorar e chorar. E nesse momento o rei Bhartrihari disse, हे रानी Rei Rani, तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो Stop pretending. melhor você parar de fingir. सच बोलो Pare de ser dúplice e hipócrita. Tell the truth. Diga a verdade. राजा तुम मंत्री को दिया था कि नहीं ये Did you give it to Você não deu esse colar para o ministro? ये हार मंत्री को दिया था Você deu para o ministro ou não? Fale a verdade agora. महाराज भक्ति हरि इतने Maharaj Bhartrihari गंभीर हो estava muito grave, assim, muito sério. और उनके शरीर का E aí o corpo dele, ou dela, estava tremendo. Você deu para o ministro? Sim, eu dei. E o ministro deu para quem? Para a dançarina. E a dançarina ela mesma deu para o rei. विचार करने लगे E aí o rei Bhartrihari começou a pensar, esse é o caminho do amor. Eu falei de maneira breve. आप लोग के आंखों से आंसू आ गए we were crying, reading प्रेम उसी प्रकार Lendo essa história você vai chorar. हम जो प्रेम प्रेम गाते हैं Então a gente कहीं न कहीं A gente fica falando de prema, mas o prema desse mundo material não é. Ele vai de um local para o outro, de uma coisa para outra. वो एक समय स्थिति नहीं होता Então, o amor material ele não fica fixo num lugar só. इसी तो कारण Por essa razão é dito. जनो जांबू न गेम नीलो के नाम হয় संभव नहीं के बोलो प्रेम प्रेम वस्तुत तजिया मेर सुन्न Não é possível existir prema nesse mundo material, prema de verdade. Porque o prema não é desse mundo. छायाबाजी प्राय देखने की ऐसी it's just external. Esse amor material é externo. हो जाए नष्ट हो जाए Quando o corpo vai embora, esse amor também vai embora. And then we go to another. E aí a gente vai buscar outro amor. Is it not true? Não é verdade? लोग आजकल लोग कुत्ते के Aquela pessoa que você ama. Por exemplo, hoje em dia as pessoas amam os cachorros. E depois de 10 anos, 12 anos, o cachorro morre. When the dog dies,
Aí quando o cachorro morre, essas pessoas choram. Aí o que ela faz? Elas compram outro cachorro que elas abraçam e beijam. E aí elas cultivam um relacionamento com esse cachorro que daí 10 anos ele morre também. 10, 12 anos. E aí, numa vida você vai ter 3 ou 4 cachorros. Porque nesse mundo material tudo é temporário. Temporário e imutável. Assim é esse mundo material. Mas esse amor que a gente está conversando parece até a mesma coisa do amor material, mas é algo completamente diferente. Yogurt. Assim como o leite e o cal. Tipo, você pega o cal e coloca na água, e aí ele parece com o leite. Eles são muito parecidos, mas se você beber leite, o seu corpo vai ficar saudável. Agora, se você beber cal, sem saber, você beber o cal, você vai ficar doente e talvez morrer. Mas, olhando de cima, parece a mesma coisa. Então, prema é assim, o amor material e o amor transcendental. De cima, assim, de outro ponto de vista, eles podem até parecer parecidos, parecer iguais. Mas as atividades de um e do outro são completamente opostas. O amor desse mundo material é luxúria. Nós precisamos entender sobre isso. O amor desse mundo material e o amor do mundo espiritual. Prema é puro e transcendental, mas a luxúria é completamente escura. O prema, o amor transcendental, é puro, é refulgente. Então a gente precisa falar desse mundo, desse amor. E aí, depois a gente fala sobre todos esses assuntos. Então o amor do mundo transcendental e desse mundo material podem parecer o mesmo. Mãe Yashoda, ela ama Krishna com seu amor parental. Assim como uma pessoa comum, uma mãe comum. Esse Vatsalya Prema quer dizer essa afeição amorosa, maternal. É assim que uma mãe nutre um filho. Porém, o amor de Mãe Yashoda, como ela ama Krishna, essa afeição maternal, mesmo a afeição maternal, ela é transcendental. Krishna, ele mesmo diz: como é que você está me nutrindo? Como se fosse uma criança comum. Os amigos de Krishna tratam ele como se ele fosse um amigo, mas um amigo comum, assim. E Mãe Yashoda trata Krishna como uma criança comum. E além de tudo isso está Madhurya Prema. Esse verso está dizendo que até mesmo o castigo de quem você ama é mais doce do que as glorificações dos Vedas. O amor de marido e mulher, ou de amado e amante. Então esse mundo material é assim. A fonte do amor desse mundo material é o mundo espiritual. Os amigos de Krishna, Subala Shridama, eles sobem nos ombros de Krishna. E Krishna sobe nos ombros deles. Shukadeva Goswami Pada disse para Parikshit Maharaj:
Veja como Subala Shridama, eles brincam com Krishna. Os Advaitavadis impersonalistas, eles estão indo se fundir na refulgência do Senhor. O amor de servidão. Who are covered by delusion potency think that Krishna is the ordinary power glory. Aqueles que estão encobertos pela energia ilusória do Senhor pensam que Krishna é um menino comum. Até mesmo o Brahma e outros ficam confusos. Krishna é Bhagavan? Será que ele é a suprema personalidade de Deus ou não? Quando eles roubaram, quando Brahma roubou os vaqueirinhos e os bezerros, os amigos de Krishna, eles brincam com Krishna como se ele fosse mais um amigo comum. Amigo comum. E eles dão os próprios remanentes para Krishna. Madhumangala. Buttermilk that is 3 or 4 days old. ঘোলটা একটু টক ছিল, তাই শ্রীরাম কি করছেন বলে আমি একটু চেখে খাই তো গোপালকে গোপালকে খাওয়ার আগে আমি একটু ঘোলটা চেখে নিই। I will taste it first before I offer it to Gokul. Então tinha um lentelho ali de 3 ou 4 dias. E aí Shridama ele falou assim, vou saborear primeiro, testar primeiro para ver se tá bom ou não antes de dar para Krishna. কৃষ্ণ মনে মনে ভাবছেন যে শ্রীরাম পুরোটাই না খেয়ে নেয়। Mas Krishna começou a pensar assim, দেখুন শ্রীরাম যখন এই পান করছে Shridama acho que vai beber tudo. Todo esse leitelho. তার মুখ থেকে এই হয়ে E aí 2 ou 3 gotas começaram a cair da boca dele. E aí Krishna, o que ele fez? আর কৃষ্ণ কি করছে? Ele juntou as mãos assim para pegar o remanente que estava escorregando da boca de Shridama. যে গোবিন্দের সেবা করে ব্রহ্মা আদি বড় বড় দেবতা স্তুতি আদি করে, Esse Govinda que os grandes semideuses estão adorando, ele está saboreando os remanentes dos seus amigos, Krishna. Assim como uma criança comum desse mundo material. Assim como uma criança desse mundo material brinca, da mesma maneira Krishna, ele brinca com seus sakas, com seus amigos, ele ri, ele se diverte. Eles dizem assim para Krishna, você não é melhor do que a gente não, você não é superior não. E Mãe Yashoda ama Gopala Krishna com tanta aflição. Ele não consegue nem se virar sozinho. Só é um Bhagavan que é capaz de carregar universos ilimitados. Esse mesmo Gopal, como um bebê, ele não consegue virar de um lado para o outro sem a ajuda de Mãe Yashoda. Então Mãe Yashoda ajuda ele a virar. Às vezes ele Então, às vezes ele tem que engatinhar assim, com a barriga no chão. A Mãe Yashoda vira ele ao contrário, aí quando ele vira, ele fica assim igual uma tartaruga de cabeça para baixo que não consegue mais se mexer. অথবা দেখবেন আরশোলাগুলো, দেখবেন আপনাদের রান্নাঘরে যে আরশোলাগুলো যদি উল্টা হয়ে যায়
वैसे ही घर उल्टा ही पड़ जाएगा आज से एक युद्ध करना ठीक है ध्रुव गोपाल जिस समय पर ब्रह्म भगवान अनंत गणेश Da mesma maneira, सर्वशक्तिमान a Suprema Personalidade de Deus, aquele que é a fonte de todas as potências, onipresente, onipotente, não é capaz de se virar sozinho, né? Mãe Yashoda o ajuda gentilmente. Isso se chama Lokavata Lila Kaivalam, seus passatempos, assim como uma criança, comum. Ele não consegue caminhar sozinho, se levantar sozinho. Ele apoia na parede, assim como uma criancinha, todas as atividades de uma criança comum. Como uma criança tenta ficar em pé e se apoia na parede, isso se chama Lokavata Lila Kaivalam. O próprio Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, ele está realizando esses passatempos muito doces, assim como um ser humano. Satyavrata Muni, está chegando, né, o mês de Damodara. A gente canta essa canção. Tá de excitar, gente. Que humor lindo é esse dessa canção. Esses passatempos são muito belos e eles cativam nosso coração. Esses passatempos não são passatempos de humanos, eles são assim como de um ser humano. A Mãe Yashoda, ela tem tanto amor por Krishna e ela castiga Krishna. O que ele faz? Gopala, ele rouba manteiga e a Mãe Yashoda o castiga e amarra ele. Mãe Yashoda, ela é incapaz de amarrar Krishna. Porém, Krishna, ele se permite ser amarrado. Então, o amor e a afeição de Mãe Yashoda, esse amor, ele é capaz de amarrar Krishna. Mãe Yashoda, ela está suando, tentando amarrar Krishna. Vendo todo o esforço de Mãe Yashoda, é que Krishna permite ser amarrado. E acima disso existe Madhurya Bhava, que é dividido entre Swakya e Parakya, que é o amor de marido e mulher, e o outro é o amor de amado e amante. Esse amor de amado e amante, nesse mundo material, é uma atividade pecaminosa, não está presente aqui. Se ele é realizado nesse mundo material, ele nos leva para o inferno. Esse exemplo é dado. Esse relacionamento de Parakya não é aceitado na sociedade, né, do mundo material, mas no mundo transcendental. Kalidas, nos seus livros, descreve de maneira muito bela. No Sakuntala Natakam, essa peça de teatro, eu acho, tem esses 4 livros: Meghdut, Sakuntalam, Kumara Sambhava e... eu esqueci. Quando a gente estava na universidade, a gente aprendeu sobre isso. Parakya Rasa é superior a Swakya Rasa, ou seja, o humor de
extraconjugal de amado e amante é superior ao amor de Vrindavan থেকে Krishna casado. Krishna, ele vai de Vrindavana para Mathura. করে রথে তিনি বসে Akrura vem they said e to Akrura, eles sentam na carruagem de Akrura. এই রথটা যেতে যাচ্ছে রথের চারিদিকে গোপীগণ সেখানে As gopis, o que elas fazem? Elas ficam em volta dessa carruagem প্রাণকে তোমার তুমি কি করবে? e elas dizem: তুমি অক্রূর নয়, তুমি Você é a vida da nossa vida. Akrura, você não é Akrura, quer dizer aquele que não é cruel. Você é Krura, aquele que é cruel. পরস্পর আয়ত্ত As gopis se deitam na frente da carruagem. আজ আমাকে যেতে দাও, আজ আমি মথুরায় যাব। E aí Krishna diz: Ó gopis, amanhã eu vou para Mathura. E aí eu vou matar Kansa. No dia seguinte, depois disso, eu vou voltar. পরস্পর আয়ত্ত ইতি দৈত্যকম। বহু সুন্দর এইসব বিরহের সেখানে ভাবনা দেখানো হয়েছে। this very beautiful mood. Então esse é um amor muito belo কৃষ্ণ de separação. মথুরা চলে গেলেন। ভাগবত Krishna foi para Vrindavana. কৃষ্ণ বৃন্দাবন Quando Krishna foi, desculpa, saiu de Vrindavana e foi para Mathura. De acordo com o Srimad Bhagavatam, ele foi lá e matou Kansa, libertou Devaki Vasudeva da prisão উগ্রসেনকে তিনি And established e estabeleceu Ugrasena como rei novamente. Krishna উগ্রসেনকে Krishna e Balarama, মথুরার রাজসিংহাসনে বসালেন। কৃষ্ণ রাজসিংহাসনে eles se sentaram na mesma to do assembleia. Eles queriam colocar Krishna no trono, mas ele não queria aceitar isso. মনে মনে চিন্তা করলেন Devaki and E Vasudeva, Devaki e Vasudeva começaram a pensar: Mathura and Vrindavan, not Mathura e Vrindavana não são locais muito longes um do outro. want to go to Vrindavan. Krishna ele pode de repente querer ir para Vrindavana. Então rapidamente eles arranjaram para que Krishna e Balarama উপনয়ন সংস্কার করি fossem receber cordão bramínico, Ceremony সুদূর and cerimônia de উজ্জয়িনী তিনি cordão bramínico. E aí eles foram lá para Ujjain. মুনি আশ্রমে Eles foram lá para o ashrama de Sandipani Muni. চৌচর বিদ্যা Ficaram estudando as 64 artes por 64 dias. ফিরে এলে Depois disso, যখন মথুরাতে ফিরে এসেছেন when they returned eles voltaram. E quando eles voltaram para Mathura, Devaki and Vasudeva, Devaki e Vasudeva, সুন্দরভাবে স্বাগত আদি করিয়েছেন। they welcomed Krishna. eles deram boas-vindas, né? Receberam Krishna e Balarama. After একাকী আর থাকতে পারেন না। হৃদয়ের মধ্যে সেই ব্রজের ভাব, he wanted to ব্রজের E চিন্তন, Krishna, যখন যখন কৃষ্ণ ele estava pensando em Braja. রাজপ্রাসাদে চিলি কোঠার উপর যখন উঠতেন আর দূর থেকে সেই বৃন্দাবনে on the tower of the Krishna, ele ia até o topo assim do palácio de Mathura e ele ficava olhando lá de longe. Ele conseguia ver o Jamuna, a água do Jamuna fluindo, manifestando um som muito belo de noite. E aí Krishna estava pensando: my gopis, as minhas gopis, como será que elas estão se sentindo nesse momento separadas de mim, sentindo separação de mim? অশ্রু বিসর্জন করছেন। from his eyes tears were flowing. Krishna, dos seus olhos lágrimas começaram a fluir. এমন সময় At that time, উদ্ধব Nesse momento, অত্যন্ত পরম মিত্র Uddhav, que é um queridíssimo, mais próximo amigo de Krishna. উদ্ধবকে দেখে কৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না। Uddhav saw Krishna হৃদয়ের কথা Uddhava viu que Krishna não estava feliz. and inquired what E aí ele perguntou: o que está de errado? O que tem de errado com você? Se você fizer uma barreira, assim, uma barragem que impede o rio de fluir, জলের একটা চাপ রয়েছে, quando aquela barreira é quebrada, ou quando uma enchente vem ali e faz transbordar aquela barragem, break the dam, aquela enchente faz com que aquela barragem se quebre e a água começa a cair, a fluir fortemente. that separation in the heart of Krishna for the Brajavasis. হৃদয়ের মধ্যে রেখেছেন, কাউকে ব্যক্ত করতে পারছেন না। Da mesma maneira, essa separação que ele estava sentindo pelos Brajabasis, ele não conseguia expressar com ninguém. When you could cover the pressure in
সেইটা গতিশীল করে নিয়ে যায় and then you will find ঠিক some way তদ্রুপ to হৃদয়ের মধ্যে escape. তার জীবনে হৃদয়ের যে Então, o Gurudev está dando exemplo de um trem de fumaça que quando você tampa todas as saídas daquela fumaça, aí ela vai, tipo, tem que procurar algum lugar para sair porque ela está assim condensando cada vez mais. Então, Krishna ele não conseguia expressar a sua separação, mas Uddhava, বালকের মতো হাউ হাউ করে mas vendo Uddhava Like a small child como uma criança, ele abraçou Uddhava. ভাগবতের মধ্যে প্রাণী Ele se sentindo como uma criança foi e abraçou Uddhava, né? স্বয়ং কৃষ্ণ উদ্ধবের E aí no chamado Bhagavatam é dito que o próprio Krishna segurou nas mãos de Uddhava embraced him around e o abraçou em volta do seu pescoço. উদ্ধবের প্রতি প্রেমের তার কোনো জ্ঞান নেই Uddhava ele não sabia nada sobre Braja Prema. Mathura Vasi. Ele era um Mathura Vasi. He doesn't love the Brajavasis. Ele não sabe nada sobre o amor dos Brajavasis. কৃষ্ণ সহিত সখা শিষ্য বৃহস্পতি সাক্ষাৎ উদ্ধব বুদ্ধি সপ্তমম উদ্ধব দেবগুরু বৃহস্পতির কাছ থেকে সমস্ত বিদ্যা Uddhava era o melhor, o discípulo de, ele era um discípulo de Brihaspati. Mas ele não aprendeu as lições sobre o amor. মন্ত্রী Ele era um ministro. উপদেষ্টা ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন E ele dava instruções, conselhos para Krishna. Daita Saka. কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রিয় E ele era um amigo muito querido de Krishna, Uddhava. উদ্ধব বুদ্ধি সপ্তমম E muito sóbrio e inteligente. যা কিছু সিদ্ধান্ত নেন Muito cuidadoso. Não fazia nenhuma decisão precipitada. Essas são as qualificações de Uddhava. এর কথা বলতে চাইছি পরিণাম পানি গীতা Krishna quer falar, quer expressar o seu coração para Uddhava. সেই গৃহের মধ্যে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন আর প্রবেশ করে Inside the room, Eles foram para dentro do quarto. মত বিনাম গোপী গোপীনাম মত সন্দেশ পে বিমোচয় sending Uddhava to Krishna está enviando Uddhava para Braj. উদ্ধব তুমি ব্রজে যাও গচ্ছদ্দম ব্রজে সোমম Vá para Braj. মত বিনাম গোপী আমার বিয়োগে আমার মাতা পিতা নন্দ যশোদা tell me great news. Leve as notícias My friends, para minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, o Baal Shri Dama. Como é que eles, as minhas vacas, chama-lhe Davali, এখনো সেই বৃন্দাবনে como é que, how they cope মথুরার দিকে como é que eles estão lidando com isso? চেয়ে রয়েছে যে আমি কখন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে প্রবেশ করব কিন্তু সম্ভব নয় কেন it's not possible Mas não é possível to go para Krishna ir to Vrindavan. para Vrindavana. মথুরা দিকে আক্রমণ করছে Jarasandha inúmeras vezes atacou Mathura. এক ছিল Two wives of Kansa. Então ele tinha, Kansa tinha duas esposas, Asti e Prapti. They went to Jarasandha Elas foram para Jarasandha and নামে complained অনেক e reclamaram about Krishna. sobre Krishna e Balarama. For that reason, Por essa razão, 17 বার মথুরাপুরি আক্রমণ করে 17 times Jarasandha atacou 17 vezes Mathura, mas na 18ª, todos os Mathuravasis e Krishna e Balarama levaram todos os Mathuravasis para Dwarka. और दूसरी की ना कृष्ण वृंदावन এই জন্য যাচ্ছেন না বৃন্দাবন বাস করেছেন তারা if তাদের তারা Se Krishna और তাদের fosse Vrindavan para Vrindavana novamente, তারা উচ্চারণ করে হ্যাঁ। और মথুরাপুরি রয়েছে সুরক্ষিত রয়েছে আর যদি তিনি বারবার যাতায়াত করেন কৃষ্ণ যদি বারবার বৃন্দাবন যায় তাহলে ele ia aumentar a dor da separação para os golpes. তাই জেনে শুনে কৃষ্ণ বৃন্দাবন যাননি কথা মতো otherwise রয়েছেন if কৃষ্ণ Krishna went to Vrindavan Se Krishna fosse para Vrindavana, aí o que acontecia é que Jarasandha ia atacar Vrindavana e os Brajavasis. Existem muitas razões pelas quais Krishna não foi para Vrindavana. বললেন গচ্ছদ্দম ব্রজেষু প্রতিমা প্রতিভাবহ মত জনাং গোপী গোপীনা মত সন্দেশ হয়ে গিয়েছে मेरे माता पिता नंद जसोदा Minha mãe, meu pai, Nanda e Yashoda, to them and give vá até eles करके मेरे e leve as minhas notícias, especialmente जिरोहमी as golpes, especialmente Shrimati Radhika, some separation. devem estar sofrendo muito de separação. संतना
favor, leve algumas notícias sobre mim para pacificar elas. Uddhava. Mas Krishna sabia que Uddhava não ia ser capaz de realizar essa missão. Porque o amor de Mathura e dos Brajabhas é completamente diferente. O amor de Mathura é a Aishwarya Yukta Prema, ele está cheio de opulência. Agora é Vrindavan, o amor de Vrindavan, ele está cheio de doçura. Mas Uddhava não sabia nada sobre esse tipo de amor, cheio de doçura. Brihaspati ensinou para ele todos os tipos de conhecimento, mas não ensinou sobre o amor divino dos Brajabhas e das Brajagopis. Agora Krishna está enviando esse mesmo Uddhava para Vrindavana. Uddhava, vá para Vrindavana. Por quê? A razão é: Uddhava, vá e estude na Universidade das Brajagopis. Vai estudar esse assunto do amor na Universidade das Gopis. Mas Uddhava, ele não passou nem no teste de admissão. Esse kata é muito belo. O tempo já acabou, mas esse kata é muito belo. Uddhava, ele disse: Krishna deu sua roupa, sua carruagem para Uddhava e ele foi para Vrindavana. Ele foi para pacificar os Brajabasis. Ele viu como Mãe Yashoda e Nanda Maharaj eles estavam completamente assim destruídos de separação. Mãe Yashoda, ela já não conseguia mais enxergar, ela ficou cega de tanto chorar. E ela não conseguia falar nenhuma palavra. E aí, Uddhava, ele foi se banhar às margens do Jamuna no horário do Brahma Muhurta. E aí, ele foi até as Gopis. Ele disse: quem é essa pessoa que veio de Mathura? Ele parece com Krishna, mas ele não é Krishna. A sua carruagem é dourada. Será que Krishna voltou? Aqui ele era um vaqueirinho, mas ele foi para Mathura e se tornou o rei dos reis. E a gente ouviu que ele matou Kansa. O nosso Krishna não pode ter matado, ele não matou Kansa. Kansa morreu por causa do seu próprio karma. Quando as suas atividades pecaminosas acumularam tanto que chegou o momento dele morrer. Então as ações pecaminosas é que mataram ele. Por que essa carruagem veio? Para coletar a parafernália de Shraddha da morte de Kansa. Não sei se eu entendi certo essa parte. Ele está traduzindo Bengali aqui. Vou escutar de novo. Vou escutar aqui para ver. Então existe um mantra para você oferecer as oblações, né, para os seus parentes que partiram. Aí todos os fantasmas e bruxas são removidos por esses mantras. Então as grupos estão dizendo: Kansa já foi morto, mas a sua cerimônia de Shraddha, de oblações, não foi realizada. Então eles vieram para coletar
essas oblações fathers. para os antepassados. Certamente, Krishna is sent this Krishna enviou essa carruagem de ouro. Para quê? collect Para coletar a nossa, our bodies. a nossa doação. E as gopis dizem, eles vieram para coletar os nossos corpos como oferenda de oblação aos antepassados. Escutando isso, Uddhava ficou paralisado, Depths of the love vendo a profundidade do amor das gopis. where there is pride, Onde tem orgulho, pure love cannot manifest. o amor puro não pode se manifestar. Sneha, man, pranay. Não nesses estágios mais elevados de Snehaman, Pranay, Raga. Uddhava is thinking to himself, Então Uddhava começou a pensar, such deep love um amor muito profundo. Então Uddhava tomou banho, cantou seus Gayatri Mantras, but he was not able to. mas ele não foi capaz assim. The gopis As gopis surrounded Uddhava rodearam Uddhava and asked Uddhava e fizeram muitas perguntas para Uddhava. particular question. Então tem uma pergunta em especial que é: Have you seen você viu o nosso amado Govinda? Brahma, Krishna? E as gopis dizem: oh, Uddhava, você viu o nosso Rasika Brahma, que é Krishna? Mas o Shastra diz que Uddhava começou a pensar assim: só tem um Brahma. Quem será Rasika Brahma? Eu só conheço o Brahma, esse sim, impessoal, que é sem forma, sem atributos, sem atividades. Mas as gopis estão dizendo: você viu o nosso Prana Priyatama Rasika Brahma, Krishna Govinda? Ele é Rasika Brahma. Como que Brahma pode ser Rasika? Isso é contraditório, termos contraditórios. Brahma não tem forma, não tem atributos. Então as gopis estão dizendo: você viu o nosso Govinda, que é Rasika Brahma? Then please answer our question. Então, se sim, por favor, responda às nossas perguntas. Qual a definição de amor? As gopis perguntaram para Uddhava qual a definição de amor. A definição de amor divino é que mesmo se houver alguma razão para esse prema ser destruído, esse prema não vai ser destruído. Não só ele não vai ser destruído, como ele vai aumentar cada vez mais. E a definição de amor também é uma gota de lágrima, uma lágrima de amor. Uddhava não foi capaz de responder isso. E aí os gopis falaram: você quer ver esse amor transcendental? Você quer ver a forma divina do amor divino, que é a forma de Srimati Radhika? No Uddhava Kyari, You see Srimati Radha, Srimati Radhika, transcendental madness. ela está na sua loucura transcendental Divya Unmada Dasa. Então existe Vyogini Radha e Samyogini Radha. Samyogini Radha, ela vai se encontrar com Krishna em Kurukshetra. Vai se encontrar com Krishna em Kurukshetra e Vyogini Radha.
na sua loucura transcendental, Divino Madhu da sala vai para o Udavakyari. E Vrishabhanananda Nishimati Radhika, ela está sempre com Krishna em Vrindavana, in a hidden way. de uma maneira escondida. Beautifully. Isso é muito belo. উদ্ধব যখন এলেন, উদ্ধবকে দর্শন করে রাধারানী সেই দিব্য সমাধিনী Então, Uddhava, vendo essa loucura transcendental de Shrimati Radhika, জল্প জল্প সুজল্প With these সুজল্প que com todos esses sintomas transcendentais, Swajalpa, Vijalpa, que são muito belos, o tempo já acabou. asking something about this appearance day. There is today is the day when Ela está perguntando que hoje, o dia de hoje é conhecido como Mahalaya, que é tipo aparecimento de Durga. Então, eu tenho um passatempo muito belo. preparing the আমার গীত platform. শুনতে হলে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, নাহলে কেবল কেবল রাজকুমারী চালিয়ে 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 আমার কথা শুনেছো? রাজকুমারী Já escutou essa história? Radhikumari Chale Chale Chale. Just preparing the platform. Eu estou só preparando a plataforma. আমার গল্প করবে না, চোখ থেকে গল্পটা ছাড়তে ইচ্ছা করবে। হ্যাঁ ওই যে এখানে কতবার এনেছিলাম তো না? হিন্দি তো রয়েছে আমার, ইংলিশে তো রয়েছে, ইংলিশ আমার গীত একবার যদি পড়তে আরম্ভ করেন চোখ থেকে জল পড়বে। আর Eles estão falando sobre o Brahmara Gita, que não está disponível em Bengali, mas está disponível em inglês e hindi. বলে দে বাংলা নেই, হিন্দি আর ইংলিশ। Tenho em hindi e em inglês. Lala Ki Jai. এই সকল কথাগুলো এত প্রেমের সেখানে কথাগুলো, প্রেম সম্বন্ধে জানতে হবে তো। Se você souber sobre জানেন amor, sambanda, se você ouvir esse passatempo de Bharti Hari, que é o caminho do amor, essa é a plataforma para poder entender as trocas How can there be de amor transcendental. E aí o meu Gurudev Vamana Goswami Maharaj sempre dizia que aquele que não tem o bom senso, como vai poder entender sobre assuntos espirituais? Então primeiro a gente está tentando ter o bom senso, entender sobre as coisas do mundo material, sobre essa plataforma, para depois poder entender o mundo espiritual. Se você vê uma sombra, você vai ter um pouco de entendimento sobre o que é aquela forma. পাচ্ছি না, কিন্তু যে ছায়াটা if you see the shadow falling Se você vê uma forma, uma sombra se formando no chão, você vai poder dizer qual é o objeto daquela sombra. in the same way? Da mesma maneira, Love of this material o amor desse mundo material, primeiro você tem que entendê-lo. E aí, porque senão como é que você vai entender o amor do mundo transcendental? Nosso Gurudev costumava dizer que aquele que não tem bom senso, como ele vai poder entender sobre conhecimento transcendental? তাইলে আমাদের এই কাণ্ড জ্ঞান মানে Então primeiro a gente tem que estabelecer essa fundação, essa plataforma. এই জড়প্রেমটা আমাদের লক্ষ্য বস্তু নয়, আমাদের চিত প্রেমকে আমাদের জানতে হবে। এই জন্য এই চিত প্রেমকে জানার প্রেমকে জানার জন্য আমাদের সাধু সঙ্গ আর হরিকথা to understand this you have to take Então para poder entender sobre os assuntos transcendentais, você tem que ter sadhusanga e escutar Harikatha. Então os passatempos amorosos que estão descritos no 10º canto, do primeiro canto ao 9º canto, é falado sobre Sambandha Tattva. Abhideya Tattva é o 11º e 12º canto, e o 10º canto fala sobre Prayojana, Gopi Gita, Venu Gita, Brahmara Gita. Então todos esses Gitas são descritos no 10º canto. Lala Ki Jai.